Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A sala de música estava banhada por uma luz suave, mas o ambiente era gélido. Os alunos cochichavam entre si, alguns já se divertindo com a situação. Num canto, um garoto tímido com as mãos suadas aproximou-se do piano. Ele sabia que tocaria sob o olhar zombeteiro da senhora Lefebvre, a professora de música, notória por seu humor cruel e comentários mordazes. Vamos lá, mostre-nos o que você sabe fazer, disse ela, com um sorriso malicioso nos lábios e os olhos brilhando de travessura. Os alunos prenderam a respiração, alguns abafando o riso. Todos pensaram que aquele momento seria humilhante para ele. O menino respirou fundo e colocou os dedos nas teclas. A primeira nota soou, clara, pura, inesperada. Depois uma segunda, uma terceira, e logo, uma melodia cativante preencheu a sala. Cada nota parecia dançar, cada acorde contava uma história que ninguém havia previsto. O riso contido se dissipou. Os olhos dos alunos se arregalaram em descrença. E a própria professora permaneceu paralisada. Seu sorriso zombeteiro havia desaparecido, substituído por uma surpresa espantosa. Ela queria ridicularizar o garoto, mas acabará de descobrir um talento bruto e magnífico que a deixará sem palavras. Quando o acorde final se dissipou suavemente, um silêncio pesado reinou por alguns segundos. Então, timidamente, uma salva de palmas surgiu, logo acompanhada por toda a banda. O garoto, inicialmente intimidado, sentiu um novo calor o envolver. O que deveria ter sido um momento de humilhação havia se transformado em um triunfo inesperado, e pela primeira vez, ele sorriu com confiança. Naquele silêncio vibrante, apenas um pensamento passou pela cabeça da senhora Lefebvre. Eu nunca o tinha ouvido tocar assim. O menino, ainda sentado ao piano, sentiu as mãos tremerem levemente. Os aplausos dos alunos pareciam vir de longe, como se ele tivesse se encontrado de repente em outro mundo. A senhora Lefebvre, de pé atrás dele, aproximou-se lentamente, sem nunca desviar os olhos das teclas. Ela nunca tinha visto ninguém tocar com tanta precisão e emoção. Como você consegue jogar assim? Ela murmurou quase para si mesma. Os outros alunos se aproximaram, fascinados. Alguns cochicharam. É incrível, ele toca melhor que o próprio professor. O menino, corando de vergonha, mas orgulhoso, olhou para as próprias mãos. Ele nunca quisera chamar a atenção para si, muito menos exibir seu talento em um contexto zombeteiro. Mas sentia-se estranhamente leve, quase libertado. A senhora Lefebvre deu um passo à frente e pela primeira vez, falou com voz calma. Você deveria tocar na frente de outras pessoas com mais frequência. Esse talento é raro. Um silêncio carregado de admiração pairou sobre a sala. O menino assentiu timidamente. Em sua mente uma ideia começou a germinar. Talvez aquele momento humilhante pudesse ser o início de algo muito maior. Ao sair do piano, um aluno mais jovem aproximou-se, com os olhos brilhando. Você poderia me ensinar a tocar assim algum dia? Um sorriso genuíno iluminou o rosto do menino. Pela primeira vez, ele percebeu que o ridículo e o medo haviam dado lugar ao reconhecimento e ao respeito. E enquanto a senhora Lefebvre retornava ao seu escritório, silenciosa, porém pensativa, ele soube que aquele dia ficaria gravado em sua memória para sempre. Mas ninguém, nem mesmo o professor, suspeitava que aquele menino possuía um dom que um dia poderia revolucionar todo o cenário musical. No dia seguinte, o garoto entrou na sala de música com uma mistura de nervosismo e entusiasmo. Desde o dia anterior, a notícia de seu talento havia se espalhado como fogo em palha por toda a escola. Alunos que ele nem conhecia o olhavam com admiração, alguns cochichando entre si. Ele é o garoto do piano. A senhora Lefebvre, ainda absorta em pensamentos, chamou ao seu escritório após a aula. Ela segurava um envelope cuidadosamente lacrado nas mãos. Escuta, ela começou hesitante. Ontem você me surpreendeu muito. Eu acho que você deveria participar de um concurso de música local. É uma oportunidade rara, e eu acredito que você tem talento para ir longe. Os olhos do menino se arregalaram em descrença. Uma competição? Ele participar? Ele sempre se apresentará para si mesmo, nunca diante de uma plateia de verdade, e certamente não diante de jurados. No entanto, algo no olhar da senhora Lefebvre, uma mistura de seriedade e respeito, lhe deu uma onda de coragem. Você acha mesmo que eu conseguiria ganhar? Perguntou ele timidamente. Não sei se você vai ganhar, mas você tem algo que ninguém mais aqui tem. É hora de o mundo ouvir isso. Aquela simples frase fez seu coração disparar. O menino sabia que aquela decisão poderia mudar sua vida. Ele finalmente concordou,
e a senhora Lefebvre lhe entregou a ficha de inscrição e uma lista de peças para preparar. Nas semanas seguintes, ele dedicou cada momento livre à prática. Cada nota que tocava parecia mais intensa, mais profunda, como se a própria música o guiasse. Seu progresso foi espetacular e, em pouco tempo, até mesmo os alunos que antes o ignoravam ou zombavam dele começaram a apoiá-lo. Finalmente chegou o dia da competição. Uma grande sala de concertos, repleta de jurados, competidores e uma plateia curiosa, os aguardava. O garoto subiu ao palco, com as mãos ainda trêmulas. Então, lembrou-se do primeiro dia quando tentaram zombar dele, do silêncio de admiração que se seguiu, e um sorriso íntimo se formou em seus lábios. Quando seus dedos tocaram as teclas do piano, uma melodia extraordinária surgiu, mais poderosa e comovente do que nunca. A plateia ficou cativada, alguns contendo as lágrimas. A senhora Lefebvre, sentada na primeira fila, sorriu orgulhosamente. E enquanto o acorde final ecoava pelo salão, um murmúrio percorreu a plateia. Esse garoto, ele é incrível. Pela primeira vez, ele percebeu que sua vida havia mudado drasticamente e que seu talento ia muito além do que ele ou qualquer outra pessoa poderia ter imaginado. Após sua excelente apresentação na competição local, o menino se sentiu confiante, quase invencível. Mas a música, como a vida, sempre reserva surpresas. Algumas semanas depois, a senhora Lefebvre o informou sobre um evento mais prestigioso, uma competição regional que reuniria jovens pianistas de todo o país. Desta vez, vocês não serão comparados apenas aos alunos da nossa escola, explicou ela. Vocês enfrentarão músicos incríveis, alguns dos quais foram treinados desde a infância em conservatórios. O garoto sentiu um aperto no estômago. Pela primeira vez, a dúvida o invadiu. E se seu talento não fosse suficiente contra competidores tão experientes? Chegou o dia da competição. A sala de concertos era imensa, repleta de juízes severos e uma plateia curiosa. Entre os participantes, um jovem de olhar confiante e sorriso arrogante chamou imediatamente a atenção. Aproximou-se do piano antes do outro rapaz e tocou a primeira peça, rápida, técnica, impecável. A plateia aplaudiu com entusiasmo. Quando chegou a vez do nosso herói, ele sentiu a pressão aumentar. Suas mãos tremeram levemente, mas ele se lembrou do dia em que quiseram zombar dele, da surpresa e da admiração que se seguiram, e respirou fundo. Ele colocou os dedos nas teclas e começou a tocar, mas desta vez não se limitou a repetir notas perfeitas. Deixou seu coração falar. Cada acorde contava uma história, cada melodia parecia pintar emoções nunca antes ouvidas. A plateia permaneceu hipnotizada, cativada pela intensidade de sua performance. O rival, inicialmente confiante, franziu a testa ao perceber que aquele rapaz aparentemente tímido estava tocando algo muito mais profundo e comovente do que qualquer técnica que ele já tivesse aprendido. Os juízes trocaram olhares surpresos, alguns até visivelmente emocionados. Quando o último acorde se dissipou, um silêncio pesado pairou no ar por alguns segundos antes de a plateia explodir em aplausos estrondosos. O garoto, ofegante mas orgulhoso, levantou-se e fez uma reverência tímida. Seu rival, pela primeira vez, pareceu perturbado. Sentada na primeira fila, a senhora Lefebvre cerrou os punhos em sinal de orgulho. Ela sabia que aquele rapaz acabará de dar um passo crucial, não só provar o seu talento, como também demonstrar que a música não se mede apenas pela técnica, mas sim pelo coração. Naquela sala imensa, uma verdade irrompeu. O menino, aquele que eles queriam humilhar, estava se tornando um pianista que ninguém jamais esqueceria. Poucos dias após a competição regional, o garoto continuou a praticar diligentemente. Cada nota que tocava parecia mais expressiva que a anterior, e seu nome começava lentamente a circular no cenário musical local. Mas ele não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Certa manhã, ao abrir sua caixa de correio, um envelope com caligrafia elegante chamou sua atenção. Dentro havia uma carta oficial de um prestigiado concurso internacional de piano em Paris, convidando-o a participar como convidado devido à sua recente apresentação regional. O garoto sentiu uma mistura de pânico e empolgação. Paris? Uma competição internacional? Ele, apenas um estudante de uma cidade pequena, precisava decidir em poucos dias se aproveitaria essa oportunidade única. Enquanto lia a carta com ele, a senhora Lefebvre não conseguiu conter o sorriso. É incrível, você chamou a atenção dos maiores nomes. É hora de o mundo descobrir seu talento. As semanas seguintes foram uma correria, preparação intensiva, viagens e novas peças para aprender. O rapaz descobriu a vida de um músico promissor em nível internacional. A pressão era enorme, mas cada desafio fortalecia sua determinação. Finalmente chegou o dia da competição.
Em um grande salão parisiense, diante de uma plateia de conhecedores e profissionais, o garoto sentou-se ao piano. Seu coração estava acelerado, mas ele se lembrou de todas as vezes em que duvidaram dele, em que tentaram humilhá-lo. Desta vez, ele tocaria para mostrar quem realmente era. Desde a primeira nota, o público ficou cativado. As melodias que ele criou pareciam contar uma história de vida inteira em poucos minutos. Medo, timidez, mas acima de tudo, coragem e paixão. Os jurados, acostumados a performances tecnicamente impecáveis, ficaram impressionados com a emoção crua e singular que ele transmitiu. Ao final, reinou um silêncio absoluto por alguns segundos antes de a plateia explodir em aplausos. Os olhos do menino brilhavam com lágrimas de alegria. Ele acabará de cruzar um novo limiar, não só conquistar uma plateia internacional, como também provara que talento e paixão podem transformar até os momentos mais humilhantes em triunfo. A senhora Lefebvre, comovida até as lágrimas no meio da multidão, murmurou: "Você provou que ninguém pode definir o seu valor, exceto você mesmo." E naquele salão histórico de Paris, um jovem tímido que se tornaria um pianista excepcional compreendeu que sua vida acabará de mudar para sempre. Poucas semanas após a competição em Paris, o menino, agora conhecido entre os jovens prodígios internacionais, foi convidado a se apresentar em eventos musicais de prestígio. A mídia começou a se interessar por ele, fascinada por esse jovem talento que ninguém havia previsto. Apesar do crescente reconhecimento, ele permaneceu humilde e modesto. Ainda se lembrava do dia em que a senhora Lefebvre tentará zombar dele, e da surpresa que se seguiu, daquele primeiro momento em que seu talento finalmente fora notado. Essa lembrança o motivava a cada nota, a cada melodia. Certa noite, em um concerto especial em Paris, ele foi convidado a tocar para uma plateia de celebridades e críticos internacionais. Entre eles estava um pianista de renome mundial, conhecido por seus padrões exigentes e olhar crítico. O menino sentou-se ao piano, respirou fundo e começou a tocar. Desde as primeiras notas, a sala foi transportada. A música parecia contar uma história de luta, coragem e paixão, cada acorde vibrando com emoção. A plateia cativada prendeu a respiração. Até mesmo o renomado pianista, sentado na primeira fila, estava visivelmente emocionado. Ao final da apresentação, reinou um silêncio absoluto por alguns instantes, antes que o salão irrompesse em aplausos. Os críticos se levantaram para aplaudir. O menino, com as mãos trêmulas, mas o coração leve, sorriu com gratidão. Ele acabará de transformar o que começara como humilhação em um triunfo mundial. Ao sair do palco, um jornalista lhe perguntou: "Como você encontrou coragem para continuar depois de ter sido humilhado?" O menino sorriu, relembrando cada momento difícil. "Acredito que toda dificuldade esconde uma dádiva. Nunca se sabe quando a vida vai nos surpreender." Algumas semanas depois, ele recebeu uma oferta de uma prestigiada escola de música e vários convites para se apresentar em todo o mundo. Mas para ele, a verdadeira vitória não era apenas o reconhecimento ou os aplausos. Era provar para si mesmo e para o mundo que seu talento era real e que nenhuma zombaria poderia impedi-lo. Na plateia, a senhora Lefebvre, visivelmente emocionada, sussurrou para si mesma: "Eu queria ridicularizá-lo, e no entanto, foi ele que ensinou a todos o que é o verdadeiro gênio." E assim, o menino tímido que se tornou um pianista excepcional começou sua ascensão, um talento nascido da humilhação, mas que se tornou uma luz para o mundo inteiro.